Doutrina 32 de 2024. Tema: Deus é digno de minha real adoração. Um tema muito importante, um tema que estamos estudando, e esta é a segunda parte. Vamos fazer a leitura do texto bíblico básico em Êxodo, capítulo de número 19, versículos do 3 ao 9, que diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Primeira parte já foi dada desta doutrina. E agora a segunda parte. Deus é digno da minha real adoração. Vamos adiante. Moisés teve a sua primeira vez quando foi chamado e atraído pelo mover do Senhor lá no Monte Horebe. Agora, depois da travessia do Mar Vermelho, e depois que chegou ao Monte Sinai com o povo de Israel, também Deus chamou o povo de Israel a si. Assim como Deus ensinou a Moisés a maneira correta de se achegar perante a sua presença, chegou a vez de ensinar também a toda a congregação de Israel a forma correta de adorar perante o Senhor. No primeiro estudo, nós vimos que Deus proporcionou a Moisés a sua primeira participação na presença de Deus. E então, agora, Moisés, já tendo tirado o povo de Israel do Egito, chegou ao Monte Sinai. E agora, ali no Sinai, o Senhor quis também chamar à sua presença a congregação do povo de Israel. Tanto na experiência de Moisés, como agora na experiência do povo de Israel, nós poderemos aprender como o crente deve se portar na presença do Deus Todo-Poderoso.
sobre quando o Senhor chama o seu povo para si, como esse povo deve se chegar à presença de Deus. Como nós, como servos de Deus, podemos nos chegar corretamente à presença de Deus. Como nós podemos prestar para Deus a nossa real adoração. Com Moisés, nós aprendemos que Deus tem protocolos, Deus tem pré-requisitos, Deus tem normas para que alguém, quando venha se aproximar de Deus, deva se comportar. Não podemos, segundo o que nós aprendemos com a experiência de Moisés ali diante da sarça, diante do anjo do Senhor na sarça, nós aprendemos que nós não podemos ultrapassar os limites da adoração ou na adoração. Nós não podemos fazer o que nós quisermos na presença de Deus. Nós não podemos querer ir além do que Deus estabelece, do limite que Deus estabelece na sua presença. Nós temos que considerar que quando estamos no altar, na presença de Deus, estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso e que o lugar onde Deus está é santo. E nós temos que nos apresentar a Deus como santos, porque santidade convém ao servo de Deus. Diz o Senhor: sede santos, porque eu sou santo. E para adorar a Deus, para prestar uma real adoração a Deus, é preciso que sejamos santos na sua presença. E em segundo lugar, nós aprendemos ali que Deus mandou Moisés tirar os sapatos dos pés, porque o lugar onde estava era terra santa. E quando Moisés se abaixou para retirar os seus sapatos dos pés, Moisés ali ficou numa posição de reverência, pois ele teve que se ajoelhar para desatar os sapatos, as sandálias dos seus pés, ficando na posição de joelho. Portanto, na presença de Deus, nós precisamos ter atitude de humilhação, porque Deus é Senhor, é Pai, Deus é tudo, é a máxima autoridade, e precisamos ter atitude de humilhação na sua presença. Diz o apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Deus vos exaltará a seu tempo. Aleluia. Diz também a Escritura Sagrada que nós devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Portanto, na adoração ali de Moisés, na sua primeira vez diante de Deus, houve também a necessidade de reverência. Deus disse: Moisés, não te chegues para cá. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora vamos aprender sobre a primeira vez do povo de Israel na presença do Senhor. Como nós podemos nos chegar perante o altar de Deus para adorá-lo. Deus é digno da minha e da sua real adoração. Mas como nós podemos adorar a Deus
sem oferecer sacrifício de tolo, sem ultrapassar os limites que Deus coloca na sua adoração. Podemos nos chegar de qualquer jeito para adorar na presença de Deus? Certamente que não, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. Se Deus era exigente na adoração que os seus servos tinham que prestar no passado, hoje Deus continua exigente. E muitos não estão adorando a Deus adequadamente. E isso precisa ser consertado. Isso precisa ser aprendido por todos da igreja, porque Deus ainda é Deus. Deus ainda é Senhor. Deus ainda é Pai. Deus ainda é o Senhor de todo o universo. E toda criação deve-lhe honra e glória, deve-lhe real adoração. Deus chamou a si o seu povo. Antes Deus atraiu Moisés a si. Agora Deus propõe chamar o seu povo, o povo de Israel, a si. Mas Deus não queria que o povo se apresentasse diante dele de qualquer maneira. Deus fez exigências. Chamando o povo à sua presença, Deus fez exigências. O povo tinha que tomar algumas atitudes antes de comparecerem à presença do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 10. Estão aí duas exigências que Deus faz ao seu povo, quando eles deveriam vir comparecer na sua presença. E assim diz o texto: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Esta é a primeira exigência. Santifica-os hoje e amanhã. Traduzindo, convertendo isto em horas, Deus estava exigindo 48 horas de santificação. Antes de subir à presença de Deus, antes de comparecer à presença de Deus, o povo deveria ser santificado hoje e amanhã, 2 dias de antecedência, 48 horas em santidade, em total consagração para com o Senhor. Hoje nós vemos que por conta daquilo que Jesus ensinou, por conta da amplitude da iniquidade, as pessoas, os servos de Deus, não estão mais se preocupando com consagração, com santificação, para comparecerem à presença de Deus. Hoje existe muitas reuniões de adoração, existem muitos cultos, e a maioria dessas reuniões, desses cultos, são exatamente shows, não para agradar a Deus, mas para atrair multidões, para agradar o ego de alguns e para satisfazer a necessidade de entretenimento de outros. Deus precisa voltar a ser visto como
ele é, como excelso, os crentes, os servos, a igreja tem necessidade de voltar a adorar a Deus, prestando-lhe real adoração. É preciso que os cultos voltem a ser cultos. É preciso que a adoração volte a ser real adoração a Deus. Não se pode achar que show, não se pode achar que reunião de adoração, de entretenimento, seja a adoração real que Deus pede na sua palavra, porque adoração a Deus requer comparecer perante o Senhor, não somente com música, com dança ou com outras manifestações do corpo físico. É preciso, sobretudo, estar em santidade. Assim disse o Senhor: santifica-os hoje e amanhã. A santidade é a primeira exigência de Deus para o crente que deseja adorar a Deus com uma real adoração. Então aí está, primeira exigência, começa com santificação. Pergunta aí para quem está do seu lado. Você, quando adora, você pratica a santificação antes? A segunda exigência está em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 ainda. O Senhor afirma: e lavem eles as suas roupas. Deus exigiu que o povo, ao comparecer na sua presença, lavasse as suas roupas. Deus quer limpeza. Deus quer higiene na sua presença. Deus não está dizendo para usar uma roupa nova, mas Deus está dizendo para que as roupas, as vestes, fossem lavadas e ainda sejam lavadas. Nós podemos aqui explorar dois aspectos: o aspecto físico, corporal das vestes, e também o aspecto espiritual das vestes. Tanto faz nas vestes físicas, naquelas que vestem o corpo, como também nas vestes espirituais. Deus exige de quem se achega perante a sua presença limpeza. Deus exige que as vestes sejam lavadas, purificadas, porque Deus não quer ninguém sujo na sua presença. Então, antes de virem à presença do Senhor, as pessoas da congregação de Israel tinham que vir santificados e tinham que vir com vestes limpas. Pergunta para quem está do seu lado: como é que estão as tuas vestes? Estão limpas na presença de Deus? No sentido espiritual, Jesus conta que o grande pai, o grande rei deu as bodas do seu filho, e ali os convidados estavam todos vestidos, mas passando ali para ver os convidados, foi encontrado um homem que não estava vestido com a veste adequada, com a veste nupcial. E então o anfitrião perguntou: amigo, como entraste aqui, não tendo tu as vestes espirituais? E o citado homem ficou emudecido. Então o anfitrião disse: pegai este homem e o lance nas trevas exteriores. Deus então é exigente na adoração.
O Senhor exige santidade e também existe higiene, exige higiene tanto nas vestes físicas como nas vestes espirituais. Muita gente hoje indo adorar a Deus, indo para o altar de Deus em muitas igrejas com vestes que não são dignas de servos de Deus. Homens e mulheres se apresentando no altar, ou mesmo no âmbito da igreja, do templo físico, vestido inadequadamente. Ei, Deus não mudou, Deus não tolera esse tipo de vestimenta na sua presença. A presença de Deus tem que ser respeitada. Deus não tem necessidade da minha adoração nem da sua adoração. Deus já é adorado no céu por anjos poderosíssimos e santos. Quem precisa adorar somos nós ao Senhor. Por quê? Porque Deus é digno da nossa real adoração. Então, lavemos as nossas vestes, tanto físicas quanto espirituais. Vistamos vestes adequadas para nos apresentar diante de Deus em adoração. O Senhor Jesus fala em Apocalipse: vigia as tuas vestes. Bem-aventurado o que vigia as suas vestes, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Aleluia. Nós vemos que Deus tem protocolo, sim. Nós vemos que Deus tem exigência, sim, para o crente, quando ele vem comparecer perante a sua presença. Então nós precisamos polir, precisamos apurar a nossa adoração. É uma necessidade. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Ele disse: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa adoração em espírito e em verdade, qualitativamente, ela tem que contemplar as exigências que Deus faz. É só observar quando Deus chama alguém na sua presença, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Quando Deus chama alguém à sua presença, Deus faz exigências. A pessoa não pode ir oferecendo fogo estranho. A pessoa não pode ir à presença de Deus fazendo o que quer, tocando aqui e ali, ou tocando o que quer. A pessoa não pode ir à presença de Deus vestindo qualquer coisa. A pessoa não pode ir à presença de Deus esboçando qualquer tipo de comportamento. Tem que ser com reverência, tem que ser com humilhação, tem que ser com santidade, tem que ser com racionalidade, porque nós precisamos prestar um culto racional para o Senhor. Tem mais exigência. Deus fez mais exigência. Versículo de número 12. O Senhor fala, Êxodo 19, versículo 12. Leia comigo. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão
ao monte. Olha aí. Deus manda Moisés marcar limites para o povo, porque o povo tem que ficar no lugar do povo. O povo não tem que subir ao monte aonde Deus desceria. Nosso Deus é um Deus de limite. Nosso Deus é um Deus que impõe limites. Na adoração ao Senhor, nenhum crente, nenhum servo pode ultrapassar o limite. O limite de quê? O limite do que está escrito. Nenhum crente pode criar um culto novo ao Senhor. Deus já estabeleceu o tipo de culto que deseja receber. Deus já estabeleceu a forma como quer ser adorado, e isso está na sua palavra. Ninguém pode ultrapassar os limites que Deus traçou na Escritura para a sua real adoração. O que nós vemos hoje? Muita inovação na adoração. Para adorar, hoje estão se preocupando muito mais com a iluminação do ambiente da adoração, com a decoração. Estão se preocupando muito mais com a apresentação pessoal para o público, para a plateia, para o auditório, do que preocupação com a sua apresentação pessoal diante de Deus. Então tem muita inovação. Hoje os cultos não são mais cultos em muitas igrejas. O culto precisa voltar a ser culto, porque o culto não é para nós mesmos, o culto é para Deus. E o que é que se faz no culto? No culto se presta real adoração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pode, ninguém deve ultrapassar os limites. E Deus deixou Moisés, o líder, na responsabilidade de traçar os limites para o povo. Do mesmo jeito, Deus cobra das autoridades eclesiásticas, dos pastores, dos que estão à frente do rebanho. Oh, Deus deixou esta responsabilidade para nós, de tratarmos dos limites da adoração na presença de Deus. Não é verdade que se pode tudo na presença de Deus. De jeito nenhum. Temos que respeitar Deus como Deus quer ser respeitado. Aí está a palavra de Deus. Indo adiante, Deus fez ainda mais uma exigência para o povo. O Senhor disse em Êxodo 19, versículo 14, e esta orientação veio por meio de Moisés. Se Moisés falou é porque ouviu de Deus. Diz o versículo 14 e o 15 de Êxodo 19. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. Deus aí está estipulando que há ocasião em que, quando Deus chama, quando a igreja se reúne, tem que ser uma adoração específica, especial, tem que ser um momento de proclamação, de consagração coletiva. E nesse período, quando toda a igreja acerta, entra em
pacto, entra em aliança para fazer um dia de consagração, de jejum, de adoração solene ao Senhor. Esse dia ainda tem que ser recheado, com mais uma exigência, o que é a abstinência entre os casais. Não em todos os cultos, mas a igreja, ela tem necessidade de ter reuniões solenes de adoração e consagração ao Senhor. E além dos outros limites exigidos, Deus exige também que haja jejum, não somente de alimento sólido, nem de alimento líquido, mas também que haja abstinência entre os casais. É um dia de total consagração e adoração ao Senhor. E é preciso que isto aconteça. Nós vemos hoje em dia, em muitas igrejas, que não existe mais estes congressos de oração, de jejum, de abstinência, de consagração total ao Senhor. Muita gente está comparecendo diante de Deus de qualquer maneira, e até mesmo aqueles que fazem parte do sacerdócio estão negligenciando na adoração. É preciso uma reflexão e uma conversão. É preciso voltar a praticar o que antigamente Deus estabeleceu na sua palavra, porque está escrito: não removas os marcos antigos, os limites antigos. Deus precisa ser adorado como foi adorado no passado, com toda reverência, com todo respeito, com toda honra e com toda a glória. Aleluia. Eu quero compartilhar um pensamento, uma frase dita pelo reverendo Augustus Nicodemos. Muito feliz ele foi nesta frase. Ele diz, abre aspas, há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. É uma grande verdade. Tem mais, mas eu vou pausear aqui para dizer. É uma grande verdade. Hoje, a igreja está repleta de todos os estilos musicais. É rock gospel, pagode gospel, é valsa gospel, tudo que você imaginar, em termos de música, tem na igreja. Hoje, a igreja canta muito, até as pessoas que não servem a Deus estão cantando os louvores gospels, né? Os evangélicos, vamos dizer assim, para ser mais específico. Tem muita música, mas cadê o ensino bíblico? Cadê o ensino? A adoração a Deus se resumiu apenas ao ato de cantar hinos, de cantar músicas, de cantores variados, com temas variados. Isso é a adoração. A adoração hoje se resume aos gritos dos animadores de plateia dizendo: pula, sai do chão. É uma grande verdade. Continua Augusto Nicodemos. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Cadê
Cadê os crentes na escola bíblica? Cadê os crentes nos cultos de doutrina? Cadê os crentes com a Bíblia na mão? Cadê os crentes que leem a Bíblia hoje? Muitos sabem cantar 500 louvores, tem 500 músicas, letras de músicas decoradas na cabeça, mas não são capazes de recitar meia dúzia de versículos bíblicos com as suas referências. É uma grande verdade. E aí a adoração a Deus caiu em qualidade. Segue ainda, Augusto Nicodemos diz: nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Existem muitos animadores, eu nem dizia animadores, eu diria agitadores de auditório. E onde estão os genuínos pregadores da palavra de Deus? Quem ensina o povo a ser santo, quem ensina o povo a adorar da maneira correta, em espírito e em verdade, quem ensina o povo a ter uma vida cristã saudável, respeitosa na presença de Deus, quem ensina o povo a ser luz no meio das trevas. Cadê esses pregadores? É uma grande verdade. Deus precisa ser adorado com a minha real adoração, com a tua real adoração, porque Ele merece, Ele é digno da nossa real adoração. Vejamos, Deus leva a sério a questão dos limites. Imagine que Deus já tinha dito para Moisés como queria que o povo agisse. E ao terceiro dia, o povo já santificado, o povo já de veste limpa, Moisés chega com o povo ao pé do Monte Sinai. Deus ali desceu sobre o monte. E Deus então fala do monte com Moisés dizendo, confira em Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Deus chamou a Moisés dizendo, Moisés, sobe ao monte, sobe ao cume do monte. E Moisés subiu. Moisés tinha cerca de 80 anos. Por ordem de Deus, teve que subir ao monte. Mas quando chegou lá, versículo 21, Deus que conhece o coração do povo, Deus que conhece o pensamento do povo, Deus que conhece o íntimo de cada um de nós, percebeu que o povo estava querendo ultrapassar os limites. Então logo Moisés chegou em cima. Deus disse a Moisés, desce, adverte ao povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Olha como Deus leva a sério a questão dos limites. Moisés já tinha orientado o povo estava sabendo que não podia ultrapassar o limite, passando para o lado de lá da presença de Deus, indo além do que Deus ordenou. Mas Deus leva tão a sério a questão dos limites, que não deixou nem Moisés descansar. Deus havia dito, sobe. Quando Moisés chega em cima, Deus diz, desce. E vai lá e diz ao povo que não traspasse, para que muito deles não pereçam. Olha aí, Deus leva a sério
a questão dos limites. Deus não quer que nós ultrapassemos os limites da adoração. Hoje nós vemos muito misticismo na adoração. É muito misticismo, é muito sincronismo religioso na adoração. Deus, quando disse para Moisés, quando entrardes na terra de Canaã, não é para vocês adotarem os costumes das nações que estão em volta de vocês. Não é para aprender a cultura deles. É para vocês serem para mim uma nação sacerdotal, fazer do jeito que eu estabeleço, do jeito que eu mando. Porque vocês são diferentes para mim. Assim como Israel foi uma nação sacerdotal para Deus, a igreja hoje é o sacerdócio real de Cristo sobre a terra. Então a igreja também não pode ultrapassar os limites. Há muitos que são agoreiros na adoração, místicos, que trazem costumes que não estão na palavra e incorporam a adoração. Deus leva a sério a questão dos limites. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, importando costumes de outros cultos, de cultos a outros deuses. Nós precisamos adorar a Deus do jeito que Deus estabelece na sua palavra. Então leve a sério a questão dos limites. Deus quer ser adorado com santidade. Deus quer ser adorado com humildade. Deus quer ser adorado com humilhação. Deus quer ser adorado com reverência. Deus quer ser adorado com inteligência, racionalidade. Deus quer ser adorado com limites. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Não podemos inventar modas na adoração a Deus. Deus ainda coloca mais outra exigência. Deus manda um recado para os sacerdotes. Moisés, desce ao povo, diz para não traspassar o termo, o limite. Versículo 22, e também diz aos sacerdotes, aqueles que se chegam ao Senhor, eles se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Olha aí, Deus exigiu do povo, e Deus exigiu também dos sacerdotes. Quem são os sacerdotes de hoje? Os sacerdotes de hoje somos nós, ministros do altar, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Nós somos os sacerdotes de hoje. E o Senhor mandou Moisés dizer, diz aos sacerdotes, que eles terão que se santificar, sob pena de o Senhor não se lançar sobre eles. E não diga que isso é coisa do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo repete isto quando está tratando da Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente é culpado do corpo do Senhor. E por causa disso, há 3 categorias de crentes que não têm reverência, que não têm respeito, que não têm santidade, que não estão em comunhão na presença de Deus para adorá-lo devidamente.
três tipos de crentes: aqueles que estão fracos. Há entre vós muitos fracos. Existe também outra categoria, pior, porque insistem em fazer o que é errado na presença de Deus, adorando ao Senhor. Existe também, além dos fracos, os doentes. Há muitos fracos e doentes, e existe também há muitos que já dormem, ou seja, já muitos morreram. Por quê? Porque não tem zelo quando vão se apresentar para o Senhor. O Senhor, primeiro, lhes tira a força, eles ficam fracos. Eles insistem no que é errado e ficam doentes. Continuam errados, adorando errado, se apresentando errado perante Deus. E aí não tem jeito, morrem. Morrem. Então não pode ser assim. Aqueles que se hão de santificar, não tem que ser somente o povo, mas também os sacerdotes. Se tem algum obreiro, algum pastor, algum do seu lado, alguma liderança eclesiástica do seu lado, pergunte carinhosamente, com respeito: você está fazendo o que o Senhor diz? Está se santificando para comparecer perante o Senhor? Isso é uma necessidade. Deus exige do povo, mas Deus exige também e principalmente dos sacerdotes. Nós, sacerdotes, não podemos ser uma vergonha, não podemos ser adoradores fajutos, sem qualidade na presença de Deus. Nós temos que ser exemplo de adoradores na presença do Senhor. Nós principalmente. Por isso que o Senhor diz que poderá se lançar sobre os sacerdotes, se não tiverem comportamentos adequados na presença de Deus, no altar de Deus. Ei, o local onde Deus está é santo. Altar de Deus ainda é santo. E é preciso respeito, santidade no altar do Senhor. Êxodo capítulo 19. E o versículo de número 23 ao 25. Falamos aí, chegamos à conclusão. Eu quero lembrar para você o que está escrito em Provérbios 23:10, na parte A do versículo. Olha o que diz o texto: não removas os limites antigos. Nenhum de nós, sacerdotes, pastores, líderes de rebanho, podemos colocar os nossos próprios limites. Nós temos que respeitar na adoração, no culto, os limites que Deus já estabeleceu desde os tempos antigos. Leia comigo Provérbios 23:10, parte A. Não removas os limites antigos. Deus não mudou em nada. Deus é imutável. Assim como era no passado exigente, Ele continua sendo hoje exigente na adoração do seu povo. Tiago, escrevendo a sua carta, Tiago, o irmão do Senhor, ele afirma a imutabilidade de Deus, quando ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, não vem de baixo, não vem da terra, vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, descendo do próprio Deus.
em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus é imutável. Ele não muda, nunca mudou e nem mudará. Deus foi santo e Deus é santo. Deus foi Senhor e é Senhor. Deus foi digno de honra e glória. Ele é digno de honra e glória. Hoje e o será para todo sempre. Deus é digno da minha e da tua real adoração hoje e o será para sempre, como foi no passado. No passado, a todos os que chegavam à sua presença, Deus exigiu santidade. Deus exigiu temor. Deus exigiu reverência. Deus exigiu atitude de humilhação. E que ninguém deve ultrapassar os limites que Ele mesmo estabeleceu na sua presença. Deus abençoe e guarde a sua igreja e que o Santo Espírito nos convença a prestar para Deus uma real adoração em nome de Jesus.